Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, meu parceiro e minha parceira, com muitas informações, então deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E olha, quem ainda não baixou o aplicativo da OneFootball tá dando muito mole. É um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo. E além disso, olha que maravilha, ele é de graça e você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, acesso a tabelas, classificações, dados estatísticos, pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão e ainda pode também estar personalizando o aplicativo. Você vai lá e escolhe o seu clube do coração. O grosso da galera que tudo é Vasco, mas tem os torcedores de outros clubes aqui que também nos acompanham, então você pode ir lá escolher o seu time. Óbvio, eu escolhi o Vascão, e aí toda a notificação dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do meu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço, link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu já falei, quem baixa o OneFootball consegue mais ver sem não. Bom, vamos começar o vídeo falando do Gabriel Peck. Peck é aniversariante do dia, ele e Matias Galarza. Peck está completando 22 anos de idade e o Galarza 21. Muito jovens ainda, muita estrada para percorrer. Parece que o Peck tem 25, 26, que ele já está no Vasco, ó, desde 2019. Subiu ao profissional, desceu junto com o Galarza para ganhar massa muscular. Foram campeão da Copa do Brasil Sub-20 e depois o Peck retornou. Só para vocês terem ideia de alguns números, e a galera bate pra cacete no Peck, o Peck só perde para o Germancano. Dos últimos 4 anos aí, o Gabriel Peck é o vice-artilheiro do Vasco no estadual. O Germancano, em 2 temporadas, marcou 13 gols. E o Peck, nessas 4 temporadas, ele marcou 12. Ano passado foram 2 gols, 2 golaços, um contra o Madureira e um contra o Flamengo no Clássico. E esse ano, até a fotinho que vai passar para vocês aí logo na sequência dele, fazendo um 4 assim, ele já fez 4 gols. No campeonato, na temporada inteira no passado, contando Carioca, Copa do Brasil e Série B, ele tinha feito apenas 4 gols. E o Peck deu uma entrevista ao Vasco TV dizendo que acha que esse ano agora vai ser o ano dele. Ele sempre tem iniciado bem as temporadas, principalmente 2021. Chegava o Brasileirão da Série B, ele caía. Mas ele já botou na cabeça dele que esse é o ano dele. Ele quer começar bem, ir bem e finalizar o ano bem. Então com vocês, um depoimento do Gabriel Peck falando aí desse início de carreira dele no Vasco e dessa maturidade que ele começa a adquirir aos 22 anos de idade. E antes de mais nada, parabéns e feliz aniversário pro Peck e pro Galarza. Eu sempre começo bem, mas creio que esse ano está sendo diferente. Estou mais focado e mais maduro. Acho que evoluo com o passar dos anos. Desde que cheguei aqui em 2019, a minha evolução é nítida. Creio que esse ano vou começar bem, continuar bem e terminar bem. Coloquei na minha cabeça que esse vai ser o meu ano. Bom, galera, vamos virar a chave. Olha, para quem é vascaíno, vocês sabem a honra, o orgulho desgraçado que a gente tem da história do nosso clube. E olha, tem uma entrevista que eu vou dividir com vocês agora que ela é emocionante, cara. Principalmente a galera aí que não é branco, acho que você vai se identificar ainda mais, porque infelizmente a gente vive uma sociedade muito complicada e o Vasco é pioneiro nessa questão de combate ao racismo. O Léo Pelé, ou Léo, deu uma entrevista à Vasco TV falando sobre a história do Vasco da Gama, que ele foi estudar e foi conhecer a fundo, e ele vai comentar, infelizmente, um episódio constrangedor de racismo que ele passou, começou a chorar e pensou até em abandonar a carreira, quando ele ainda jogava na base do Fluminense. E inclusive ele vai comentar a história dos camisas negras, e ele fala que está se sentindo muito bem no Vasco. A impressão que ele tem é que ele já joga aqui há anos. Para quem não sabe, esse ano é o ano do centenário dos camisas negras. Aquele time maravilhoso do Vasco que foi campeão em 1923 Carioca, e a sociedade à época queria que o Vasco expulsasse os negros e os operários da sua equipe. O Vasco não aceitou, depois vieram com a alegação de que a gente não tinha um estádio próprio e por isso não poderia jogar mais a primeira divisão. E o Vasco continuou com os negros operários,
bateu o pé e falou que eles iriam sim jogar e foi construir o seu estádio, que foi inaugurado em 1927. À época, o maior estádio da América Latina e o primeiro a ter iluminação própria. Então, cara, de verdade, tá emocionante esse relato do Léo na Vasco TV. Eu vou dividir com vocês aí. Falando desse período de Vasco, da história do Vasco, do centenário de camisas negras e, infelizmente, no episódio grave de racismo que ele passou e se orgulha demais da história do Vasco e vai agradecer o Vasco pelo que ele fez e continua fazendo, porque ele entende que o Vasco foi importante para que hoje ele pudesse ser jogador de futebol. Mas me chamou a atenção na história do Vasco foi nas camisas negras, quando eles iam ser, quiseram, né, excluir ele do Vasco, do futebol, e ali o Vasco se posicionou então a atitude, né, estudando um pouquinho, pesquisando um pouquinho sobre a história, em 1923, onde ele foi campeão carioca, e depois, em 1924, foi onde tentaram excluir ele, e aquilo ali me tocou bastante, e me fez lembrar um pouquinho do que eu passei. Mas como eu sempre falo, né, se você pegar os exemplos do futebol aí, o melhor de todos os tempos é um negro, né, o basquete hoje que faz sucesso é um negro. Então, negro, eu sempre vou falar isso, é exemplos em várias posições, né, como presidente, como no basquete, como no futebol, qualquer outro lugar. E a gente não luta para ser acima de qualquer um, a gente luta só por igualdade, né, e tá onde vem entender. Então é isso que a gente luta sempre. E eu agradeço o Vasco por estar sempre apoiando essa causa, sempre lutando por essa causa, que é muito importante para mim. Tá no centenário de Camisas Negras, para mim é um sabor especial, né? Porque acredito que essa luta do Vasco não foi só para aqueles cidadãos daquela época, né? Para mim, o ato que o Vasco fez lá abriu a porta para mim hoje, né? Então, talvez se o Vasco não tome aquela atitude no passado, talvez o Ian não estaria aqui no Vasco ou em qualquer outro lugar. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar falando desse tema. É um tema para mim muito importante e que eu me identifico bastante. Meu antigo clube tinha um quadro que era Conta a Sua História, e eu compartilhei também algo que eu passei, que eu não gostava muito, né, de comentar, mas naquele momento eu achei que era preciso, quando eu fui expulso de shopping, lugar público, e quando vocês me contaram um pouquinho da história do Vasco, me identificou bastante, né, em tudo que aconteceu aqui. E para mim, aquele momento foi a maior humilhação da minha vida, né? Porque quando eu entrei no shopping, o rapaz já virou para mim e falou: "Você tá aqui para pedir dinheiro?" Eu falei: "Não, só para passar para mim pro CT", né? E não, sai daqui, sai daqui. Naquele momento eu só sabia chorar. E hoje, se é hoje, eu mudaria, né? Tipo, né, a mentalidade que eu tenho hoje, eu me posicionaria, né, de uma forma totalmente diferente. Mas como eu era jovem, eu só soube ligar pro meu irmão. Sabia ligar pro meu irmão, falar com ele, falar o que aconteceu. Meu irmão não queria, foi pra casa, pegou o ônibus e foi. E pra mim aquilo ali foi uma marca que ficou, com uma cicatriz que ficou, mas que hoje eu levo bem natural, sabe? Bem natural, assim, a forma de onde eu vou, dependendo do lugar. Se eu tô ali, eu posso estar ali, independente da veste, independente de qualquer coisa. Eu vou ser igual a qualquer um e eu sou igual a qualquer um. Pra mim não faz diferença nenhuma. Eu posso chegar, eu posso sair, eu posso estar em qualquer lugar que quiser. Naquele momento eu pensei em me vestir, eu pensei em parar. Como eu falei, foi o que me deu força para chegar até aqui. E eu agradeço o Vasco por abrir a porta para no caminho. E eu sempre falo para qualquer um, cara. Quando eu cheguei, mostrei o pé aqui, eu falei: "Pô, foi Deus que me colocou aqui." Que eu sou muito feliz aqui. Parece que eu já tô anos aqui no Vasco. Vou fazer 2 meses, sabe? Tô me sentindo bem em casa, né? Pela forma que as pessoas aqui acolhem, pela forma que os funcionários me acolheu e acolhe outros atletas também. Isso é muito importante. Isso diz que o Vasco tá no caminho certo. Bom, galera, para finalizar, eu vou deixar com vocês uma das minhas perguntas ao técnico Maurício Barbieri na entrevista coletiva ontem. Porque na apresentação dele ao Vasco, lá no CT Moacir Barbosa, no meado do mês de novembro ainda, ele disse que o Vasco estava bem atrás dos outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, que já tinham uma base de time, alguns até há mais tempo com essa base jogando junto. O Botafogo fez uma base ano passado, esse ano vai para contratar pontualmente, e o Vasco queria começar um processo do zero, tanto de saída como de chegada de jogadores. Já passou a pré-temporada,
já temos alguns jogos oficiais disputados, e eu voltei essa pergunta para o Maurício Barbieri. Maurício, passado aí 2 meses, já uma pré-temporada e alguns jogos disputados, você ainda acredita que nesse momento, agora, o Vasco ainda encontra-se atrás dos seus outros 3 grandes concorrentes do Rio de Janeiro? E o Maurício Barbieri respondeu da seguinte maneira. Eu acho que, sem dúvida, eles têm um trabalho de maior tempo e, por isso, mais consolidado. Muitas vezes fica-se a impressão de que a chegada de jogadores por si só, ou um tempo de permanência deles juntos, fazem ou contribuem para a consolidação do trabalho. Isso é uma parte do processo, né? Você precisa depois, com aquela equipe, com aquele grupo, depois de estar fechado, depois de estar formatado, você precisa desenvolver, trabalhar, jogar os jogos, passar pelas experiências que os jogos te proporcionam. E por mais que eu treine, por mais que eu fale, por mais que a gente antecipe situações que possam porventura vir a acontecer, ninguém no mundo consegue comprar experiência, né? Você precisa passar por elas, você precisa vivenciá-las para depois você conseguir fazer os ajustes, crescer, aprender, se desenvolver. E nesse sentido a gente tem hoje, nesse momento, um grupo que ainda está num processo inicial de poder jogar mais vezes juntos, de poder enfrentar adversários qualificados, como é o caso do jogo de domingo, de poder ter essas experiências, aprender com elas, crescer e se desenvolver em cima delas. Então, nesse sentido, a gente está num momento diferente do processo. É isso. Agora, é claro que pela importância do jogo, pela importância histórica que tem esse confronto, a gente quer muito fazer um grande jogo, quer muito buscar essa vitória, quer muito ser superior ao adversário, e a gente está trabalhando nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Bom, acho que o Maurício está completamente correto, né? O Vasco pode, no decorrer dessa temporada, atingir uma maturidade rápida e, quem sabe, subir degraus aí nesse G4, digamos assim. Concordo com ele que hoje o Vasco continua sendo a 4ª força do Rio de Janeiro. Não por qualidade técnica de time, de elenco, lembrando que os jogadores ainda estão chegando, mas em termos de processo e de maturidade. O que não quer dizer, com a chegada dos outros reforços, do entrosamento e de um ganho de coletividade, que o Vasco, no meio da temporada ou ao final dela, não possa mudar de patamar. Ser o 2º, 3º, sabe lá Deus se der tudo muito certo e acabar sendo até o 1º. Algo que eu acho pouco provável nessa temporada, principalmente porque a gente tem um rival como o Flamengo, que está muito estruturado e hoje não tem nenhum, tem 2 times aí muito fortes. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E faço aqui um pedido. Entre 5 e meia ou 6 horas, não lembro exatamente agora. O nosso 2º vídeo do dia, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque eu tenho um vídeo especial para fazer e para conversar com vocês. Tem algumas situações que vem me incomodando há um certo tempo. Eu gostaria de aproveitar o espaço que eu tenho aqui. Eu sempre falo que eu não sou formador de opinião, eu gosto até de mudar um pouco isso. Eu sou um facilitador, um ajudador nesse aspecto de te trazer informações e fazer as minhas análises para te ajudar a formar a sua opinião. E eu gostaria de discutir um assunto muito sério com vocês na nossa próxima edição, tá bom? De novo, o vídeo deve ir entre 5 e meia e 6 alguma coisa, eu não lembro exatamente qual foi o horário do 2º vídeo de ontem, tá bom? Então tô te esperando mais tarde. Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, de volta abaixo, tamo junto, valeu, fui!